Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que comenta a importante declaração do presidente Lula condenando os ataques criminosos do Estado de Israel contra o povo palestino. Ouvimos também a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, que comenta o início dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional nesse mês de fevereiro. E ouvimos ainda o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, que fala sobre a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast comentando a importante declaração do presidente Lula, dada em Addis Abeba, na Etiópia, no último dia 17 de fevereiro. Disse o presidente Lula, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Bom, esta foi a declaração do presidente Lula, caracterizando corretamente o que nesse momento está acontecendo na Palestina em razão dos ataques cotidianos do Estado de Israel contra o povo palestino. Ato contínuo, representantes do governo de Israel deram declarações afirmando que o presidente Lula passou a ser persona non grata para Israel. Muito debate, muita discussão, muitas opiniões foram emitidas e há uma série de posições em relação à fala do presidente Lula e a gente convidou hoje uma dessas posições, que é do companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina. É o companheiro Walid que a gente escuta a partir de agora. Lula, na verdade, falou pelo mundo. O mundo todo está exausto dos crimes de lesa humanidade de Israel e que são permanentes há 76 anos. Porém, neste momento, o que está acontecendo na Palestina é muito mais grave. Nós estamos falando de aproximadamente estamos atingindo já, considerando desaparecidos sob os escombros, 38 a 39 mil assassinatos. Nós estamos falando de quase 2% da população de Gaza. Se fosse aplicado este percentual, por exemplo, à população do Brasil, em 140 dias nós teríamos aproximadamente 4 milhões de mortos. Se nós aplicássemos este mesmo índice à Europa, nós teríamos 15 milhões de mortos, mais, na verdade, de 15 milhões de mortos. Se nós aplicássemos isso sobre qualquer demografia do planeta, nós teríamos uma verdadeira hecatombe. Os feridos já representam quase 4% da população de Gaza. Isso é absolutamente inimaginável em apenas 140 dias. Os civis correspondem a entre 92% e 95% dos assassinados. As crianças desse contingente de mortos correspondem a 45% dos assassinados, a maior matança de crianças de todos os tempos das guerras conhecidas. A matança de mulheres é de 25%. Portanto, ao classificar isso tudo de genocídio desde o princípio, o presidente Lula já tinha acertado, porque ele tinha dito momentos depois dessa carnificina iniciada que era um genocídio. Depois disse que era terrorismo de Estado ao receber os repatriados brasileiro-palestinos que foram retirados pelo Brasil do campo de extermínio chamado Gaza. Agora o presidente Lula ousou comparar o que acontece em Gaza ao genocídio cometido pelo nazismo na Europa, em que sofreram ele também os europeus de fé judaica. Lula não comparou com outros genocídios, porque todos nós já fizemos isso, mas o Ocidente não se comove com eles. O Ocidente só se comove quando aquele genocídio que é considerado único, portanto racializado, portanto supremo, o dos eurojudeus, cometido por acaso na Europa por europeus, tem sentido para eles. Só quando esta comparação é feita é que tem sentido. Mas o presidente Lula não fez isso apenas para chocar e chamar a atenção, em que pese isso ter dado certo, evidentemente. O presidente Lula tem números nas mãos. Os números que eu acabei de apresentar, eles devem ser contrastados com os da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando nós pegamos a demografia da Europa da Segunda Guerra Mundial e aplicamos as proporções das mortes de crianças naquele tempo e agora, nós temos que hoje, na faixa de Gaza,
Israel assassina 236 vezes mais crianças palestinas do que crianças mortas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando de um holocausto infantil das crianças palestinas 236 vezes maior do que das crianças europeias na Segunda Guerra Mundial. Quando nós falamos dos civis, a Alemanha, que foi o epicentro da guerra para seu início e depois para seu término, quando as suas maiores cidades foram bombardeadas à quase desaparição, 5,5% da população alemã morta foi civil. Hoje em Gaza pode chegar a 95%, quer dizer que, comparando as duas situações, Israel mata hoje na Palestina assustadores 1.650% a 1.700% mais civis do que foram mortos na Alemanha durante toda a Segunda Guerra Mundial. Quando nós comparamos a destruição, segundo a Universidade do Oregon, apresentando dado para mais ou menos 110 dias deste genocídio, nós já estamos com 140 dias dele, 75% da faixa de Gaza estava destruída. Só para nós termos ideia, em duas comparações, com 78% da Palestina tomada em aproximadamente 4 anos de limpeza étnica, de 1947 a 1951, 88% da população palestina foi expulsa ou morta. Agora, nós estamos diante de, entre mortos e deslocados na faixa de Gaza, 92% da população. Portanto, já supera em 4% aquilo que foi a maior limpeza étnica da história acontecida entre 47 e 51. Quando nós pegamos a destruição em si, nós estamos falando de 75%. E a destruição, naquele momento da tragédia palestina de 47 a 51, ela foi de 69%. E quando nós pegamos a destruição das cidades europeias, somente uma, Hamburgo, em 6 anos, superou a destruição que hoje há em Gaza, em mais ou menos 110 dias, quando a Universidade do Oregon apresentou este dado. Portanto, o presidente Lula não fez apenas uma comparação retórica para chamar a atenção. Não. O presidente Lula fez baseado em dados muito concretos. E, portanto, em vários dos aspectos que acabei de citar, o que acontece em Gaza é muito pior do que fizeram os nazistas na Europa. Israel sabe disso, por isso reagiu com essa petulância. Quer manter a primazia do chamado Holocausto Euro-Judeu como uma licença para manter o seu projeto colonial de limpeza étnica e de extermínio do povo palestino. Lula destampou isso. Lula está dizendo para Israel e para aqueles que apoiam Israel: não, vocês não vão se esconder atrás do Holocausto. Não haverá como se esconder atrás do alegado antissemitismo, mais corretamente seria dizer antijudaísmo. Não, vocês estão cometendo genocídio sim, e vocês estão sim cometendo um holocausto sobre o povo palestino, e não haverá cortina que esconderá isso, historicamente posta, como, por exemplo, o Holocausto Euro-Judeu. Bom, pessoal, esse foi o nosso companheiro Walid, da FEPAL. É muito importante que todas e todos, militantes do PT, de esquerda, sigam manifestando sua solidariedade ao povo palestino, em especial nesse momento, evidentemente, aonde o presidente Lula deu essa importante declaração. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, integrante da Executiva Nacional do PT e da Federação Brasil da Esperança. Nós pedimos que a Natália falasse para a gente sobre como é que estão as coisas em Brasília, no Congresso Nacional, nesse mês de fevereiro, mês de retomada dos trabalhos legislativos, após a leitura, daquele discurso do Arthur Lira, cheio de chantagens e ameaças contra o presidente, contra o governo do presidente Lula. Como é que estão as coisas nesse momento e o que esperar das pautas do Congresso ao longo das próximas semanas. É a Natália que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, ouvinte do nosso podcast A Esperança é Vermelha. Vou falar um pouco aqui sobre o início dos trabalhos no Congresso Nacional. Essa semana, a semana após o Carnaval, é que deu início mesmo o funcionamento do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Antes do Carnaval, Arthur Lira já tinha feito o seu discurso de abertura dos trabalhos, assim como Rodrigo Pacheco, mas os trabalhos legislativos mesmo estão se iniciando agora nessa semana que está finalizando nessa sexta-feira, dia 23, né? E aí, primeiro, alguns comentários sobre o que deve ser esse ano, no Legislativo. Os discursos dos dois, de Lira e de Pacheco, dão alguns sinais sobre isso, especialmente no caso de Lira, que, além de elencar pautas que ele considera prioritárias
para esse ano de 2024, no caso da Câmara, fez um discurso em um tom bastante elevado de enfrentamento em relação ao governo Lula, ao Palácio do Planalto. No que diz respeito às pautas, eu queria chamar a atenção para a menção de Lira à reforma administrativa. Ele dá sinais de que vai retomar a discussão, né, da reforma administrativa do governo Bolsonaro, colocar isto em pauta esse ano, né? Então é algo que a gente precisa, nós da esquerda, do PT, enfim, precisamos estar atentos, porque é uma pauta que nós somos contrários, né? E que nós vamos ter que fazer bastante resistência para que não seja votada, especialmente nos termos que está posto hoje, né? Essa é uma das discussões que não avançou no governo Bolsonaro, e um dos motivos de não ter avançado é que teve muito enfrentamento dos setores organizados, do sindicalismo, do setor público, que se unificaram bastante para denunciar e para pressionar para que não fosse a votação, a reforma administrativa. Além dessa questão, né, ele destacou outros temas, como a regulamentação da reforma tributária, pautas ambientais relacionadas à COP, que vai acontecer no Brasil no ano que vem, mas eu chamaria atenção principalmente para a reforma administrativa. E além dessa questão, digamos assim, programática da pauta legislativa, né, Lira também chamou bastante atenção no seu discurso as afirmações sobre a relação com o governo, especialmente no que diz respeito à disputa em torno do controle do orçamento, né? Todo mundo sabe que há uma queda de braço entre, especialmente Lira, mas o Centrão de uma forma geral, e o nosso governo, pela indicação de emendas e recursos do orçamento para as bases parlamentares e para, enfim, as ações indicadas por parlamentares, né? Essa queda de braço vem se acirrando desde o governo Bolsonaro. O volume desses recursos indicados pelos parlamentares cresceu muito, né? O chamado orçamento secreto, e no governo Lula, a partir de 2023, né, houve tentativas de atenuar isso, de modificar, de regulamentar, né, através de medidas que dão mais transparência sobre o direcionamento dos recursos, mas não é algo que se conseguiu acabar, né? Então, além do valor das emendas individuais serem muito grandes, tem as emendas de bancada, tem agora as emendas de comissão e tem indicações orçamentárias feitas, né, para além dessas emendas que, em geral, se relacionam a momentos de votação de matérias de interesse do governo no Congresso. Então, esse é um assunto bastante complicado que está colocado como Lira, né, como uma pauta que ele vai encampar, né, seguir encampando ainda mais. Ele diz que é dever, sim, é direito do parlamento, né, fazer essas indicações orçamentárias, e deflagra, né, dá peso ainda maior para essa queda de braço com o governo. Para vocês terem uma ideia, né, levantamentos feitos por um colega nosso parlamentar da bancada indicam que o montante total do PAC é equivalente ao montante total de indicação de emendas por parlamentares, né, deputados e senadores. Então, isso é um exemplo bem objetivo do tamanho desse rombo, digamos assim, né, e o quanto de dinheiro que se espalha de forma não estratégica, né, por essas indicações, não estratégica do ponto de vista, né, de um projeto de governo que designe para onde vão os recursos, o quanto de recursos se espalha de forma, enfim, pingada nos mais diversos setores, isso sem contar a parte que é desviada, né, e objeto de corrupção, mas enfim. E isso é equivalente a um outro PAC, né? Então a gente tem um cenário de que a disputa por recursos também vai seguir sendo um carro-chefe aí dessa relação do Congresso com o governo, e especialmente do que diz respeito ao nosso governo, é um grande problema, né? Porque é uma base parlamentar que não existe, né? Que tem muito frágil e muito pressionado por essa base parlamentar para que o controle do orçamento seja cada vez menos do governo e mais desses parlamentares. Então, essa é uma questão aí que, nesse início de ano legislativo, já foi colocada
explicitamente pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e que vai ser central aí no debate sobre governabilidade congressual e aplicação dos recursos, né, e efetivamente tem impactos no desempenho do nosso governo, né, que entra no segundo ano, um ano eleitoral, né, um ano onde a execução do orçamento já é um orçamento proposto por nós, não mais um orçamento feito pelo governo Bolsonaro, e que os resultados vão ser cobrados e vão precisar aparecer de forma mais concreta. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, ontem foi dia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. O Dino que, além de senador pelo Maranhão, estava também na condição de ministro da Justiça do governo Lula. Bom, o Dino agora assumiu o cargo de ministro do STF e é o segundo ministro indicado pelo presidente Lula, depois da indicação de Cristiano Zanin. Quando da indicação do Zanin, nós fizemos aqui, durante alguns episódios, alguns comentários de companheiros e companheiras avaliando essa indicação. Começamos hoje a mesma coisa. Começamos ouvindo o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT no Distrito Federal, que comenta a indicação e agora a posse de Flávio Dino para o STF. Olá, camarada Patrick. Olá, demais camaradas do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, ontem, na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, Flávio Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Após uma trajetória que inicia-se como juiz federal, vai para a política como deputado federal, depois ainda na política tem passagem no executivo, seja como presidente da Embratur no governo Dilma, governador do estado do Maranhão e ministro da Justiça no governo Lula III, Dino retorna ao Legislativo, retorna ao Judiciário, agora no Tribunal de Cúpula, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Uma trajetória que o coloca, sem dúvidas, em condições de ser um grande ministro. Antes, Patrick, de adentrar o que se esperar do Flávio Dino como ministro, gostaria de comentar algo que eu já citei, salvo engano, em outro episódio do podcast. Não sei se a pedido do Lula ou movido de uma certa vaidade, penso que foi excessivamente perigoso Dino ter adiado sua posse no STF. Não tanto por assumir o cargo no senador e apresentar alguns projetos de lei, mas em especial pela sua permanência excessiva no Ministério da Justiça após já ter sido aprovado na sabatina no Senado Federal. Porque o Ministério da Justiça é uma pasta sempre muito sensível a bombas que acontecem sem aviso prévio e de não fácil solução. Imagine, por exemplo, se a fuga no Presídio Federal tivesse ocorrido quando o Dino ainda estava à frente do Ministério da Justiça. Pois bem, adentrando ao que se esperar do Dino, essa é uma reflexão muito difícil de se fazer. Em especial porque, se olharmos a trajetória de alguns ministros que estão há mais tempo na casa, vamos observar, na maioria dos casos, um abismo entre o que se esperava deste ministro quando chegou com o que realmente ele foi enquanto ministro. Isso porque, entre outros aspectos, é uma cadeira de muito poder, ainda mais nesta conjuntura, e de muita independência, além de contar com a garantia do cargo até os 75 anos de idade. Portanto, a análise é o que se esperar, tendo como premissa a trajetória até aqui do Flávio Dino. E Dino chega no STF em um momento em que o tribunal cumpre hoje um outro papel institucional, sendo, sem dúvidas, e aqui não tem um juízo de valor, uma instituição importante para a governabilidade do Executivo em um cenário de hipertrofia do Legislativo. Como dito em outros episódios e também já bem repercutido na mídia tradicional, Dino foi uma escolha pessoal do Lula que aposta muito em sua capacidade política e de articulação no STF. Papel que, inquestionavelmente, Zanin não tem o potencial, tampouco o perfil para executar. E o governo precisa muito, a priori, deste articulador no Supremo, até mesmo para diminuir sua dependência de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, para ficarem dois exemplos. Sobre os temas de mérito a serem julgados no STF no próximo período,
Penso que na pauta trabalhista, que vem sendo absolutamente esvaziada pelo STF, Dino deve cumprir um papel semelhante ao desempenhado pela Rosa Weber, uma ministra que, inclusive, foi oriunda da Justiça do Trabalho. Pena que isso pouco efeito vai surtir. Porque nas principais pautas que envolvem o direito trabalhista, antes tínhamos apenas o voto da Rosa Weber e do Edson Fachin, e às vezes do Ricardo Lewandowski, sendo uma maioria no Supremo muito contrária às pautas da classe trabalhadora envolvendo o direito do trabalho. Já nas ditas pautas de costume ou de liberdade, penso que por sua trajetória política, que denota muita deferência ao legislativo, seja por algumas de suas declarações também de conteúdo um pouco mais conservadoras, não cravaria Dino como um voto certo, por exemplo, no processo de descriminalização do aborto, ou mesmo no debate sobre drogas. Na seara criminal, também por ser alguém da política, não será um ministro que surfa na criminalização da política. Todavia, a sua atuação como ministro da Justiça também não o crava enquanto ministro garantista. Será duro em julgamentos criminais, o que prevejo muitas críticas do campo da esquerda. Por fim, no campo tributário e em outras pautas, digamos, da governabilidade, que cá entre nós terá imensa importância para o governo Lula, acredito que ele será um importante articulador e defensor das posições do governo sempre que possível. Enfim, no geral, prevejo que Flávio Dino tem potencial para ser um grande ministro. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai todas as sextas-feiras e que é de produção sobre responsabilidade da direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda. Pedimos a vocês que nos acompanham que sigam o podcast lá no Spotify ou no agregador que você utiliza e divulgue o link para que mais pessoas possam escutar e também nos acompanhar. E sempre que você quiser, basta enviar uma sugestão de tema ou pauta para a gente comentar aqui. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.